Todos, igreja amada do Senhor Jesus, você é muito bem-vindo aqui nesta manhã mais uma vez para juntos a gente buscar a face do Senhor, orar ao Senhor, buscar nele aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você nesta manhã. Que você aquete seu coração, que você esteja totalmente aberto ao mover do Senhor nesta manhã. Se desligue de tudo. Só compartilhe a live para que outros possam ser alcançados também. Mas se desligue de tudo nesta hora. E fique só você e Deus. Para que Ele tenha espaço na nossa vida para falar conosco. Eu quero ler um texto que exalta ao Senhor. A soberania do Senhor, a majestade do Senhor. Porque Ele é digno, Ele é fiel. Ele é misericordioso, é bom, é justo. E se encontra lá no livro de 1 Crônicas 29, nos versículos 11 a 13. E diz assim: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Que nesta manhã você esteja com o seu coração aberto para adorar ao Senhor. Não importa, não se importe com o que você está passando, simplesmente adore. A palavra fala que o Senhor habita no meio dos louvores. Que a sua casa, o seu trabalho, o ônibus, aonde você estiver, possa ser cheio da presença do Senhor nesse momento. Como um adorador que somos, nós vamos adorar ao Senhor nesta manhã. Adorando ao Rei dos Reis, ao Santo, ao único digno. Para sempre vamos te adorar, Senhor. Oh, Senhor amado, aceita o nosso louvor a Ti nesta manhã, Papai. Estamos aqui para Te adorar, para exaltar o Teu santo e bendito nome, Senhor. Para sempre te adoraremos, Senhor. Rei dos reis, aqui estou. Rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima de céus, acima de nós. O universo se formou
gente seja infiel, Ele permanece fiel a nós, apesar de nós. Então, cante ao Senhor, diga para Ele quanto Ele é fiel. Ele está aqui, Ele está aí, ouvindo você. Seja um adorador aonde você estiver. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. O Senhor é fiel demais. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel
Paizinho, queremos engrandecer o teu nome nesta manhã. Nós somos imperfeitos, falhos, mas aprendemos na tua palavra que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Senhor. É necessário que a gente diminua para que o Senhor seja visto, porque tudo é teu. A grandeza, o poder, a majestade, é tudo teu. Nós estamos aqui, Senhor, como servos para aprender, mas não só aprender, Senhor, e engordar e ficar aqui nesses bancos, Senhor, para ir e dar frutos, para conquistar almas, Senhor. Nosso objetivo aqui não é aparecer, é conquistar almas, é ser instrumento do Senhor neste lugar. Por isso temos declarado a tua grandeza e o quanto o Senhor é fiel. Toma o teu lugar de honra aqui, Senhor, nesta manhã. Fale, Senhor, através da tua serva nesse momento. Nós entregamos ao Senhor o nosso louvor imperfeito, falho, Senhor, mas querendo engrandecer o teu nome, teu santo nome, teu santo e bendito nome. Adoramos aquele que primeiro nos amou e que tem nos chamado. Para a tua glória, Senhor, é que nós oramos nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Bom dia, a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que o Senhor continue te abençoando assim como tem feito até hoje. Nós cantamos cânticos que falam a respeito da fidelidade do Senhor, da grandeza, que o nosso Deus, mesmo nós sendo imperfeitos, Ele continua sendo fiel a cada um de nós. Esse é o nosso Deus. A você que está participando do nosso culto online, que Deus te abençoe, que você seja muito bem-vinda, bem-vindo. A nossa comunidade se alegra muito com a sua presença e participação conosco. Então, eu vou pedir que você que está participando do nosso culto online, na atividade Mulheres no Altar, que é uma ação para a igreja toda. É o Senhor falando, então não é uma atividade só voltada para as mulheres, mas é para a sua vida, para você que quer crescer com o Senhor, quer crescer na graça, no seu poder, tá bom? Se você desejar assim, você pode enviar o seu pedido de oração. No final dessa atividade, nós vamos ter um momento de clamor no altar do Senhor, pedindo para que Ele possa ouvir a nossa oração, intervir e apresentar a sua causa no altar do Senhor. Nós vamos ler um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 21 adiante. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 21 adiante. Você que está aí com seu celular, ou com seu iPad, ou com a sua Bíblia, né? Que você possa, então, aí acompanhar comigo nesta manhã a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: então Pedro, lembrando-os, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tendes fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que será feito o que diz, assim será com ele. Versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, credes, que receberás,
e será assim convosco. E quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar ao Senhor pela leitura da sua palavra? Pai, nós queremos te glorificar e exaltar o teu santo nome. Pai, obrigado porque podemos declarar que o Senhor tem sido bom, podemos declarar sobre a tua fidelidade, a tua grandeza, a tua misericórdia que tem sido sobre nós. Podemos contar com o cuidado do Senhor, Pai, para com as nossas vidas, para com a nossa família, sobre a vida da tua igreja. E agora queremos ouvir a tua palavra, que ela possa gerar no nosso coração frutos. E a tua palavra diz que é pelos frutos que nós seremos conhecidos. Não queremos somente ser ouvintes da tua palavra, mas nos ajuda a colocar em prática. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós lemos a palavra do Senhor, há um momento em que Jesus sempre ele estava disposto a ensinar os seus discípulos. E a palavra fala que há um momento que a palavra diz assim que se ele voltasse, Cristo voltasse, nós sabemos da obra, do projeto de salvação, ele morreu, ressuscitou e ao terceiro dia, diz a palavra que foi consumada a obra de salvação. Mas o próprio Jesus nos garantiu moradia eterna, num lugar onde a gente reinaria com paz, onde a morte seria tragada e que haveria tempos de refrigério. E uma das questões que nós estamos vivendo nestes tempos, e a gente sabe que cada vez que passa a gente se depara com a volta do Senhor. É por isso que quando nós precisamos colocar nossa vida em dia diante do Senhor, pedindo a Ele sempre perdão pelos pecados, colocando o nosso coração e que Ele faça boa obra, e a palavra diz que Ele vai fazer isso até a sua volta. Mas o que eu quero trabalhar nesta manhã é que será que quando Cristo voltar, Ele vai encontrar fé no seu coração? Vai encontrar fé na vida da igreja? Será que ele vai poder dizer assim, olha, tá vendo aquele meu filho, ele tem muita fé, ele crê no meu poder, crê na minha pessoa. E o Evangelho de Marcos, ele fala a respeito disso, da questão da fé. E nós estamos vivendo em um tempo que a nossa fé, em alguns momentos, é colocada em xeque-mate. Com as provações, com as lutas. O que nós precisamos aprender é que nós não podemos nunca deixar de olhar para o autor e consumador da nossa vida, que é o Senhor. E esse texto tem alguns ensinamentos para nós nesta manhã, para que de fato a gente possa viver e toda a dimensão, tudo aquilo que Deus tem para nós. Você sabia, meu irmão e minha irmã, que Deus tem um projeto de forma individual para você, para a sua família e tem para a igreja também. O primeiro projeto maior é que Ele veio para nos salvar. E nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro, não fomos nós quem o escolhemos, mas Ele nos escolheu primeiro. E o texto então deixa aqui para nós alguns princípios que vai nos ajudar a romper a nossa fé, a caminhar cada dia mais, a crer na fidelidade do Senhor, na graça dEle e na bondade dEle. E ele começa dizendo no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22, ele diz assim: ao que Jesus lhe disse, tendes fé em Deus. E um dos princípios que deve conter a nossa vida de oração é a nossa fé. Quanto mais nós oramos, mais a nossa fé vai sendo canalizada na pessoa de Deus. Nós reconhecemos que Ele está mais perto. Por isso é importante a gente ter a nossa vida de oração, nossa vida de intimidade com o Senhor,
parar os nossos afazeres, nem que for alguns minutos, para que a gente possa experimentar essa vida de comunhão. E ela por si, ela traz bênçãos da parte do Senhor. Diz que quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor acrescenta todas as coisas na nossa vida. Nós não precisamos ficar ansiosos, como diz a palavra. Basta a gente viver o dia de hoje. E o Evangelho de Marcos, então, diz isso para nós. Para a gente ter fé em Deus. Em vários momentos na palavra de Deus, Jesus, ele dá uma aula de ensinamento aos seus discípulos. Tem um especial, e certamente você conhece esse texto, é que quando Pedro vê Jesus andando sobre as águas. Pedro foi ousado quando viu Jesus e ele falou assim: mestre, se é o Senhor, deixa eu ir ter com o Senhor. E diz a palavra que Pedro, ele foi ousado nessa questão da fé, mas à medida que ele caminhava, ele percebeu que os ventos eram fortes demais, que as circunstâncias, a água era forte, a tempestade que estava ali, e ele começou, o quê? Diz a palavra que quando ele olhou os ventos, ele começou a afundar. E Jesus permite Pedro ir até o momento, aí quando Pedro percebe, Jesus vai lá e vai ao encontro de Pedro. E ensina a cada um de nós que a nossa fé tem que estar sempre em Deus. Não é no homem, não é na palavra do homem, não é no melhor amigo, mas é naquele que pode até acalmar a tempestade e que pode fazer você andar sobre as águas. Depois ele dá um segundo ensinamento para nós, que está no versículo 23. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança no mar, erga-te e lança ao mar. Eu diria aqui que a nossa fé precisa ter objetivo, focalizar. Precisamos ter fé em Deus, mas a nossa fé tem que ter um foco. E o foco está na pessoa de Deus. Há um cântico muito conhecido que nós cantávamos, que esse é o desafio de nós, para todos nós, neste dia. É aquele cântico que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Quando Jesus faz esse diálogo com os discípulos, ele estava dando essa oportunidade aos discípulos de crescer um pouco mais. Depois ele faz uma comparativa. Ele diz assim: se você tiver fé e disser para este monte, erga-te e lança no mar, diz aqui que tem que acontecer. Mas por que a gente não vive nesses tempos uma fé como Jesus descreve aqui, ao ponto de eu conseguir romper com as barreiras que nos cercam dia a dia? É porque muitas vezes a nossa fé está oscilando. A nossa fé tem sido conduzida pelas circunstâncias. Nós adoramos ao Senhor quando as coisas estão bem. Mas quando a situação está difícil, ao invés de nós fazermos o exercício da fé, nós deixamos a falta de ânimo, a dúvida entrar no nosso coração. E aí é a chave para a nossa vida. É por isso que nós não vivemos muitas vezes os milagres do Senhor na nossa vida. E ele diz aqui que nós temos que ter uma fé ao ponto de nós dissermos para o monte, para ele ir para o fundo do mar, e ele ir. E um pouquinho mais acima, nós vemos Jesus, pela sua palavra, amaldiçoando uma figueira. E diz a palavra que quando Jesus falou, a figueira secou. Então nós precisamos entender que a nossa fé, ela precisa romper com aquilo que nós vemos. Mesmo que a gente só consiga enxergar os destroços ao nosso redor. Mas a nossa fé tem que nos levar a vermos a possibilidade além dos destroços, das circunstâncias difíceis. E ele fala isso para nós. Uma terceira lição que ele deixa para nós aqui é que nós não podemos duvidar no nosso coração, mas crer que se fará o que diz, assim como será com ele.
Terceiro, para nós, não duvide no seu coração. Assim como Jesus, ele fala aqui que a gente precisa crer e fará o que diz. Há um livro que eu já li há muito tempo e ele dizia assim: há poder em suas palavras. Se tem algo que nós temos que é muito poderoso e é algo que também é uma arma, que ela pode servir tanto para bem quanto para mal, que é aquilo que nós falamos. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado como nós iniciamos o nosso dia a dia. Presta bem atenção. Ele diz assim, olha, se crer, se você não duvidar no seu coração, mas crer, isso se fará. E assim será com ele. Ele está falando a respeito de você dar ordem ao monte para ele se atirar no mar. O que Jesus está nos ensinando é que se nós proferirmos, além da gente ter a nossa fé em Deus, ter um objetivo e crer, isso vai acontecer. A gente tem que proferir palavras. Então, quando você perceber que as circunstâncias não estão favoráveis, diga para esse Deus a qual você serve: olha, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará diante dos homens, diante da minha face. A gente precisa crer. Porque senão a gente vive uma fé e uma vida sem perspectiva. A Bíblia fala que se nós caminhamos com o Senhor, cremos nele, nós vamos ter frutos. Que frutos são esses? Primeiro, Deus vai tratar do seu coração, da sua vida. Ele vai gerar os que são os frutos do Espírito. Mas posteriormente, você vai vivenciar milagres da parte do Senhor na sua vida. Desde que você não duvide no seu coração. Diz a palavra que tudo é possível àquele que crê. Não foi a palavra que Deus deu a Maria e a Marta quando se depararam com a morte do seu irmão Lázaro e melhor amigo de Jesus? Ele olha e fala assim, porque na mente de Marta e Maria, Jesus tinha que ter chegado naquela circunstância, naquele momento em que houve a notícia da morte de Lázaro. Mas Jesus chegou tempos depois. E quando ele se depara com as irmãs, ele fala assim, olha, essa morte não é o fim. Mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. Essa morte é para manifestar o poder de Deus. Tem situações na nossa vida que nós atravessamos, mas não é o fim. É para manifestar o poder e a glória do nosso Deus. Amém? E depois ele termina com algo muito importante. Lá no versículo 25. Ele dá uma lição para nós que nós precisamos prestar atenção. Ele diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. A palavra de Deus sempre fala que nós devemos amar uns aos outros. Tanto é que Deus levanta o apóstolo Paulo para as igrejas a fim de orientar. Porque nós somos falhos. Em algum momento eu vou errar, em algum momento eu vou acertar, em algum momento você vai inverter, você vai errar. E eu preciso aprender que todos nós somos sujeitos a errar. A grande questão não é estar no erro, mas é quando eu não libero perdão. Eu não abençoo a minha vida e também não libero o outro para continuar caminhando. E na nossa vida de oração, na nossa exercício diário de fé, de prática da fé, a gente precisa estar em ordem com isso. Se nós queremos ver a nossa oração sendo respondida, se nós queremos intervenção do Senhor, que queremos viver o sobrenatural do Senhor, nós precisamos aprender a liberar o perdão uns para com os outros. Assim a nossa oração será respondida. Porque se nós não fizermos isso, não liberarmos o perdão, o texto deixa bem claro aqui para nós,
que nem o nosso Pai vai perdoar as nossas ofensas. Então, quando nós formos clamar ao Senhor, faça um exercício. Eu tenho o hábito de orar. Primeira coisa, eu agradeço ao Senhor. Depois eu vou pedir perdão. Falei, Deus, me perdoa, porque eu quero orar, quero estar na tua presença. Mas isso daqui precisa estar resolvido. Para que o Senhor ouça a minha petição, para que o Senhor ouça o meu clamor e para que o Senhor possa vir e manifestar o teu poder através da minha vida. Então faça exercício, porque o evangelista Marcos aqui, ele tem essa preocupação e ele deixa bem claro. Nós podemos viver em fé, podemos romper em fé, caminhar no sobrenatural, viver os milagres da parte de Deus. E eu creio que todos nós ansiamos de um milagre da parte de Deus sobre a nossa vida, mas nós precisamos pôr em prática esses princípios que se encontram aqui no evangelista, que o evangelista Marcos deixou aqui para nós. Ter fé em Deus, não duvidar no seu coração, crer, exercitar a fé, tomar cuidado com o que a gente fala, porque há poder em nossas palavras. Foi assim que tudo começou, foi pela palavra. E o diabo sabe muito bem, porque ele não tem a capacidade de ler o nosso pensamento, mas ele pega a nossa palavra, aquilo que nós proferimos no nosso coração. E aí, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós falamos no dia. Então, se você for falar algo que aquele dia não está ruim, fala no pensamento, não verbaliza. Diga para o Senhor, Senhor, está difícil o dia de hoje, mas eu continuo ainda crendo que o Senhor fará. E não deixe de perdoar uns aos outros. Se tem algo que no seu coração está incomodando, peça para Deus te dar sabedoria, para Deus preparar o seu coração, mas também preparar o coração da outra pessoa. Porque às vezes a gente quer sentar e resolver as coisas do nosso jeito. E aí a situação inverte, fica pior do que estava. Na questão do perdão, nós precisamos pedir para que Deus prepare o coração da outra pessoa também. Aí Ele vai preparar o terreno e aí a reconciliação. E aí, isso sim, aí nós vamos viver a liberação de perdão e as bênçãos do Senhor sobre nós. E que essa palavra fale ao seu coração. Nós vamos ter um tempo agora de oração, de clamor. Nossa irmã Adriana está aqui com os pedidos. Obrigada. Nós temos aqui alguns pedidos. Vou ler aqui que fica mais fácil, tá? Oração pelo Orlando. Pai da Solange. Vem fazer esse momento aqui junto. Magali, né? A gente pede sempre que as pessoas possam mandar no nosso grupo aqui de WhatsApp, na transmissão ao vivo, né? E a irmã Solange pediu oração pelo pai dela, que está no PS, o seu Orlando, né? Nossa irmã Solange. E eu também tenho uma vizinha, nossa vizinha muito querida, ela tem 87 anos. E o filho dela tem problemas com álcool e tudo, e sempre está internado. E agora passou um tempo em internação e agora ele saiu. Mas agora ele está com câncer. Então, assim, ela está pedindo oração por ele. Ele chama Ricardo. Tá bom, irmãos? E os outros pedidos de sempre, né? Nossa irmã Ivê, o pai da Maria José e da Marlene, o seu Zezinho. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor? Se você pudesse ajoelhar aonde você está, na sua casa, que você possa fazer isso, tá bom? Vamos clamar ao Senhor, crendo que o nosso Deus não mudou. Basta ter fé, Ele foi ontem, é hoje e será eternamente. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento. Pai, nós nos unimos nesta manhã através dessa tecnologia. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra tem sido pregada a tempo e a fora de tempo.
e dá oportunidade, Senhor, para aqueles que precisam de uma palavra de esperança, de fortalecimento. Pai, palavra essa que traz restauração, que traz libertação. Pai, que renova o nosso ser. Obrigado pela pessoa do Senhor. Que o Senhor continue tocando nas vidas. Pai, aquele irmão e irmã que se uniu a nós nesta manhã para clamar em favor do seu pedido de oração. Pai, tua palavra diz que nós devemos colocar aos teus cuidados e saber que o mais o Senhor o fará. Queremos apresentar os pedidos de oração aqui. O pedido pelo seu Orlando, pela Ivê, pela Maria José, pelo seu pai que está num momento delicado de saúde. Pai, pela Magali. Pai, pelo filho que está com um problema de saúde. Pedimos a tua intervenção. Pedimos o teu favor. Pai, que o Senhor possa vir de encontro a cada um. Pai, clamamos por aquele, Senhor, que não tem enfrentado momentos de enfermidade no seu corpo, mas a sua mente emocionalmente está doente. Pedimos o teu favor, que o Senhor toque os corações, as mentes, desde as pontas dos pés ao alto da cabeça, Pai querido. Que esses meus irmãos e irmãs possam sentir um refrigério. Pai, uma palavra diz que nós podemos proferir e o milagre acontece. Pai, que a tua vontade seja feita sobre a vida de cada um, Pai querido. Obrigado, Senhor, por aquilo que não vimos, mas que o Senhor já está fazendo. Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Pai, que a tua bênção seja sobre nós. Que esse dia seja um dia marcado pela tua presença, da manifestação do teu cuidado, da tua doce presença, trazendo ânimo, motivação e esperança. Pai, nós abençoamos os nossos irmãos com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus, para o louvor e glória do teu santo nome. Amém, amém. Mesmo como você se encontra, que você possa estender as suas mãos e nós vamos encerrar este tempo com a bênção do Senhor. Que ela cuide, que ela te guie, que ela te fortaleça nesse dia. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus e Salvador, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. E um ótimo dia e que a paz do Senhor possa invadir o seu coração. Hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom Pai.